Desde pequeno, a gente entra num jogo, sem nem perceber. Primeiro, é a escola. Você aprende que precisa tirar nota boa, porque dizem que isso vai definir o seu futuro. Mas ninguém explica direito que futuro é esse. Você só aprende que precisa ir bem, porque todo mundo diz que é importante, e você acredita. Depois vem aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? E parece simples, mas não é. Porque na verdade, você não escolhe livremente. Você escolhe dentro do que te mostram. Médico, engenheiro, advogado, empresário. Profissões que já existem, caminhos que já estão prontos. Mas quase ninguém fala. E se você quiser viver diferente? E aí você cresce e começa a perceber que não é bem uma escolha. É um caminho que já estava meio pronto. Você só entra e segue. Acorda cedo, pega trânsito, olha o relógio, conta as horas, resolve problema que nem é seu, responde mensagem fora de hora, vive cansado, mas continua, porque precisa. Porque todo mundo faz isso. Porque parece normal. E aos poucos, isso vira rotina. E a rotina vira vida. E quando você percebe, você já está vivendo no automático. Segunda, esperando sexta. Janeiro, esperando férias. O dia, esperando a noite. A semana, esperando o fim. A vida, esperando começar. E o mais estranho é que isso não parece errado. Parece só normal. Você olha para o lado. Todo mundo tá igual. Cansado. Ocupado. Sem tempo. Mas seguindo. E aí você começa a se convencer de que é assim mesmo. Que a vida adulta é isso. Que não tem muito o que fazer. Mas lá no fundo, tem aquela sensação estranha que aparece do nada. No silêncio. No banho. No carro. Antes de dormir. Quando você finalmente para. E fica só você. E seus pensamentos. Uma pergunta simples, mas que ninguém gosta de encarar. É só isso. E quase sempre, você foge dessa pergunta. Você pega o celular, abre uma rede social, assiste qualquer coisa. Só para não pensar. Porque pensar nisso dá medo. Porque se não for isso, então é o quê? E se você estiver vivendo uma vida que nem foi você que escolheu? E aí você continua, mesmo sentindo que tem algo fora do lugar. Agora, imagina comigo. E se tudo isso simplesmente deixasse de ser necessário? Você não precisa mais trabalhar por dinheiro. Não é riqueza, é liberdade. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa correr contra o tempo. Você não precisa se preocupar com contas. Você acorda amanhã e tá tudo resolvido. Sem boleto, sem cobrança, sem pressão, sem expectativa externa. Só você e o seu tempo. E agora? O que você faz com isso? De verdade. Sem resposta bonita. Sem pensar no que soa bem. Sem pensar no que esperam de você. O que você faria? Talvez você viajaria. Conheceria lugares. Experimentaria coisas novas. Talvez compraria o que sempre quis. Talvez ajudaria sua família. Talvez você só descansaria. Dormiria mais. Acordaria sem hora. Ficaria sem fazer nada. E pela primeira vez. Sem culpa. E no começo. Isso é incrível. Libertador. Leve. Você sente uma paz que nunca sentiu. Você sente que finalmente tá vivendo. Sem pressa. Sem pressão. Sem obrigação. Só existindo. Só aproveitando. Só sendo. Mas aí, o tempo passa. Dias viram semanas. Semanas viram meses. E aquela sensação começa a mudar. Aquilo que parecia perfeito começa a ficar repetitivo. Você já não tem mais aquela empolgação. Já não tem mais novidade. Tudo começa a parecer igual. Você assiste, mas nem presta atenção. Você sai, mas nem aproveita tanto. Você faz, mas não sente tanto. Porque sem limite, até o prazer perde força. Você percebe que o problema nunca foi falta de tempo. Era falta de sentido. E agora? Você tem tempo, mas ainda falta alguma coisa. E isso incomoda. Mais do que deveria. Porque você não consegue explicar. Você não tá triste. Mas também não tá feliz. Você só tá. E esse tanto faz vai pesando. Devagar, mas constante. E aí você tenta mudar isso. Tenta se ocupar. Aprender algo novo. Começar um projeto. Criar alguma coisa. Ajudar alguém. Se movimentar. Mas percebe que, sem um porquê forte, é difícil continuar. Você começa, mas não sustenta. Porque motivação
acaba. Empolgação passa. Disciplina ajuda, mas não resolve tudo. O que sustenta é sentido. E é nesse ponto que muita gente se perde. Porque ninguém ensinou isso. Ninguém explicou que, sem propósito, até a liberdade pesa. Até o tempo sobra demais. Até a vida parece vazia. E quando você percebe isso, você começa a olhar diferente. Começa a se perguntar: o que realmente vale a pena? O que realmente importa? O que faria sentido continuar, mesmo sem precisar? E essas perguntas mudam tudo. O ser humano não foi feito só para descansar, nem só para consumir. Ele foi feito para criar, para resolver, para melhorar, para construir, para fazer parte de algo, para se sentir útil, para sentir que existe motivo, mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém veja, mesmo que não dê retorno. Uma ideia, um projeto, uma ajuda, uma contribuição. Quando você faz algo que importa, você sente energia, você sente presença, você sente que o dia teve valor. E isso não vem do dinheiro. Dinheiro ajuda, facilita, resolve muita coisa, Mas não resolve vazio. não resolve falta de sentido. E talvez o problema nunca tenha sido trabalhar. Talvez o problema foi trabalhar sem sentido, sem escolha, sem conexão, sem significado. Porque trabalhar só por obrigação cansa, desgasta, vira peso. Mas trabalhar com sentido preenche, dá energia, dá direção, dá vida. Quando você escolhe o porquê, tudo muda. Você não precisa mais de pressão externa. Você tem direção interna. Você não precisa de motivação o tempo todo. Você tem motivo. E isso sustenta. Nos dias bons. E principalmente nos dias difíceis. Porque agora faz sentido continuar. E aí você entende. Liberdade não é não fazer nada. Liberdade é poder escolher o que vale a pena fazer. É acordar e saber por que levantar. É olhar para o seu dia e ver significado nele. E quando você encontra isso, você não para de trabalhar. Você começa a viver.